Iniciou na quinta-feira santa e terminou às 0 hora de segunda-feira a Operação Páscoa 2016 da Polícia Militar Rodoviária nas estradas e rodovias estaduais que cortam o estado de Santa Catarina. O Vale do Rio Tijucas e parte do Vale do Itajaí é fiscalizado pelo Posto 2, com sede em Gaspar, o qual o comandante Sargento Vieira Ramos destaca em entrevista ao jornalismo da Rádio Vale os números referentes à Operação Páscoa 2016 na região. O feriado ele registrou alguns números de acidentes compatível com aquilo que se esperava para um feriadão, né, com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias. O que chamou um pouco a atenção, que se destoou, foi a gravidade de alguns acidentes que ocorreram na região do nosso posto. Então, o número total de acidentes foram bem semelhantes ao ano passado, né? O que se destacou foram a gravidade de alguns deles, né? Tem que se destacar o acidente ocorrido aí na própria SC 410, no município de Tijucas, em que um motociclista, ele tombou a motocicleta, caiu, né? Não se sabe exatamente o motivo que levou a isso, e acabou entrando em óbito. O segundo acidente, esse realmente alarmou aí a região, foi divulgado em toda a imprensa, foi o acidente ocorrido na rodovia Antônio Raio, SC 486, em que envolveu 3 veículos e 10 pessoas que estavam no interior, gerando aí, já se sabe, um óbito e 6 pessoas feridas. O que dizer a respeito do que teria motivado esses acidentes mais graves que foram registrados? Certo. O primeiro acidente que envolveu o motociclista isoladamente, ele ocorreu na madrugada, né, por volta de 1 hora da manhã, e como eu informei, nós temos informações do que gerou a queda dele, né? Se foi culpa do condutor, se foi alguma circunstância que ele enfrentou e acabou caindo, né? Então não podemos fazer breve julgamento. Já esse segundo acidente, é fato que um dos veículos, um veículo Honda Civic, ele rodou na pista, invadiu a pista contrária e acertou o primeiro veículo. Em seguida, ele foi abarroado por um terceiro veículo que transitava no sentido oposto a ele, né? Inclusive, a vítima, uma senhora, que faleceu, estava nesse último veículo. Temos esse fato, o veículo rodou na pista e acabou provocando o acidente envolvendo outros 2 com várias pessoas no interior, né? E quanto às fiscalizações, sargento? De fiscalizações, 4 dias de operações praticamente, né? Da quinta-feira até a segunda-feira, hoje pela manhã, nós temos alguns dados exatamente somente da Polícia Militar Rodoviária em Gaspar, né? O segundo grupo. Foram verificados trânsito preenchidos manualmente, 75 infrações registradas por aparelho radar móvel, o registro de 7 boletins de ocorrência, 5 veículos foram retidos ao pátio e foram realizadas 2 operações de apoio ou sinalizações, né? Inclusive uma delas na região da SC 410, por conta daquele desmoronamento, de encosta que está levando parte da pista ali na região de São João Batista. Esses números, portanto, não condizem com nenhuma anormalidade. Como o senhor bem frisou, era já se esperado, portanto, esses índices para esse feriadão, sargento? Veja bem, quando se fala em números ruins, jamais a gente pode, enquanto existir um acidente, né, dizer que ele é normal. Eu digo ele ser compatível com o aumento do fluxo rodoviário nesse período, né? Embora o feriado seja religioso, né? A gente sabe que boas partes das pessoas não viajam com finalidade religiosa, mas sim com fins de lazer, de procurar algum canto do estado para descanso, né? De estar parentes e assim. E como ocorrem vários outros feriadões dessa mesma natureza, a gente sempre reforça a ideia de que o condutor ele é responsável pela maior parte dos acidentes, das infrações que ocorrem, que geram esses acidentes, né? E é em função disso que se trabalha. Os números eles acabam sendo compatíveis pela média desses feriadões, né? Que envolvem esses deslocamentos fora do contexto anual rotineiro, né? Esse contexto especial de feriadão. Além desses números que foram já divulgados quanto ao excesso de velocidade dos motoristas flagrados durante esse período, sargento, quanto à questão do embriaguez ao volante ou mesmo a questão das imprudências, há algum dado a destacar durante esse período? Certo, nós tivemos um caso que não entrou na estatística por conta que ele ocorreu na quinta-feira durante a tarde, que não envolveu ali o período citado como Operação Páscoa pela Polícia Militar Rodoviária, em que o condutor havia sintoma, mas negou-se a fazer o teste de alcoolemia e foi-lhe aplicado aquilo que a lei prevê, né, que são as medidas administrativas e a aplicação da autuação referente à própria infração de embriaguez ao volante. Muito bem.
Sargento, um outro dado ali, o senhor até falou na questão da sinalização da pista, né, nesse trecho de São João Batista, onde já houve um desmoronamento algum tempo atrás. Uma sexta-feira de muita chuva e que com certeza, inclusive a gente repassou aqui algumas orientações que vocês estavam prestando através das redes sociais, de muita atenção por parte dos motoristas, até pelo grande volume de chuva que se registrou em toda a região, né? Exatamente. Esse problema ele já, vamos dizer, aumentou nas últimas 2 semanas, aquele aumento do buraco na pista, né? A gente já tem a confirmação dos órgãos responsáveis que as medidas estão sendo tomadas, que estão sendo adequadas, né? Mas existe uma certa burocracia para que se efetive o conserto da pista. Tanto nós como a própria Defesa Civil esteve no local, a Polícia Militar de São João Batista também esteve no local adequando a sinalização. Eu, pessoalmente, embaixo de chuva na sexta-feira, está destacado no nosso release, nós estivemos no local dando uma reforçada na sinalização, que já estava ali pronta, né, pelos outros órgãos citados também, e tentando ali evitar alguma situação que possa vir a acontecer, né. Pelo que a gente viu, deixou no local, a sinalização estava adequada, né, mas a pista estava precária, estava em meia pista, era utilizado inclusive o acostamento para o deslocamento dos veículos que iam em um dos sentidos, e o outro sentido, que já havia ali a questão do buraco que está se cavando por baixo da pista, deslocado para a pista contrária. Até nas situações onde a pista ela está devidamente sinalizada e em condições boas ou perfeitas, em caso de chuva como aquela, toda a atenção é indispensável para que não se venha a ter maiores transtornos, né, Sargento? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida que o remédio final será o conserto, né? A implementação técnica ali da medida adequada para restaurar a pista como ela foi antes. O que cabe a nós agora, como órgãos de fiscalização de trânsito, como também a comunidade no local, né? Já que uma situação daquela natureza não é algo que não há como saber até onde vai acontecer, ainda mais em períodos de chuva, né? O que vai desmoronar, quando vai desmoronar, estarmos atentos para melhorar a fiscalização ou, se for o caso, até mesmo interditar a pista. Então a gente pede a colaboração das pessoas que transitam por ali, os moradores da região que têm um contato visual, principalmente daquela rua paralela, né, já uma via urbana que sai e desemboca na rodovia, para que, em caso de alguma situação anormal ou que evolua, que nos comunique também para que sejam comunicados os órgãos responsáveis. Agora, Sargento, quanto à ida e à volta do feriadão, houve lentidão, algum transtorno quanto à questão das filas aí nos acessos que vão da BR-101 para as rodovias estaduais aí que cortam essa região fiscalizada pelo Posto 2? Certo. Na quinta e na sexta-feira, e no domingo, no final do dia, a gente teve um aumento maior aí nas rodovias estaduais. Não passou nada, supomos aí 15% do aumento, né, do fluxo, né, e principalmente os horários que eu falei, de ida e de retorno. Nos períodos de sábado, domingo, durante o dia, amanhã ali, foram um trânsito normal. Bem costumeiro na situação que dias de semana existem pessoas se deslocando a serviço, né? Caminhões, carretas, veículos de empresas, os próprios particulares deslocando para o seu serviço. E nesse período de feriadão, esse movimento é praticamente substituído, né, pelas pessoas que deslocam a lazer. Então não existe um aumento tão gradativo como ocorre na BR-101, onde todas as rodovias, todos os vias urbanos acabam deslocando nela, né, e sendo um corredor aí para o sul, para o norte do país. É verdade. Para que a gente conclua, Sargento Vieira Ramos, desde o início do feriadão, na semana passada, a gente noticiou aqui alguns acidentes de trânsito relacionando motocicletas aqui na nossa SC 410, o último deles ainda na tarde desta segunda-feira. O que repassar à comunidade, principalmente aos motociclistas, quanto à questão dos cuidados ao trafegar nessas mais variadas situações, nessas rodovias de pista simples, principalmente, que cortam a nossa região? Certo. Todo condutor, independente do veículo que ele está conduzindo, ele deve ter atenção ao volante, atenção à direção, né? E a motocicleta não é diferente. A motocicleta tem algumas circunstâncias a mais do que os demais veículos. A primeira a se considerar aí é a gravidade, né? Qualquer acidente que envolva uma motocicleta, ela provavelmente vai vir a cair, o condutor vai vir a chocar-se com o chão e vai resultar, no mínimo, alguma lesão desse acidente. O segundo é a possibilidade da motocicleta ser um pouco mais veloz, mais ágil no trânsito, né? O que faz com que, erroneamente, as pessoas relaxem a parte da segurança, relaxem as obrigações previstas em lei, nas normas de trânsito, né? E que fazem com que infrações de trânsito são cometidas
E com elas também vem um acidente de trânsito, vem as situações graves, né? Não é incomum acidente de trânsito envolvendo motocicleta com a vítima que vai parar no hospital, né? Existem inúmeras consequências em razão disso e as pessoas devem ter especial atenção para esse sentido. A Polícia Militar Rodoviária realiza algumas inspeções exclusivas de motocicletas, né? Na SC-410 não é diferente. Às vezes vamos por aí, essa operação ela é migrada, ela não permanece no local até por causa do elemento surpresa e se fiscaliza exatamente só a motocicleta. Os outros veículos existem dias específicos também, mas de forma geral, mas a motocicleta, pela sua circunstância, pela sua característica, né, particular dela, existem operações específicas para ela. Sargento, obrigado pelas suas orientações. Fica aí novamente o pedido, né, para toda a responsabilidade em nossas rodovias por parte dos condutores, dos motoristas, para que vocês não tenham que ser acionados para dar suporte ou amparo a situações desagradáveis nas rodovias estaduais que cortam a nossa região. E nós agradecemos sempre a atenção dispensada pelo senhor, pela sua equipe, para prestar essas informações sobre o trabalho realizado à nossa comunidade, viu? Tá certo. Agradeço também o empenho de toda a imprensa da região, o empenho da Rádio Vale em sempre divulgar as circunstâncias de situações de segurança, de conduta correta no trânsito, a fim de evitarmos o acidente. Já divulgamos aqui não poucas vezes que a maior parte dos acidentes, chega a ser gritante, mais de 80% dos acidentes ocorrem por falha humana. Então, se não fosse aquela falha humana, aquele acidente não ocorreria, aquela pessoa não seria hospitalizada, as vidas não seriam ceifadas, né? Então, o trabalho de todos, como imprensa, seja como polícia, outro órgão de trânsito, né, é primordial, mas fundamental mesmo é a participação dos condutores. Polícia Militar Rodoviária, à disposição de todos pelo ramal 198.